com Maria no cenáculo para um novo Pentecostes. Eu ouvi muitas vezes, desde a minha adolescência, muitos pregadores falarem que onde Maria está, ela atrairia o Espírito Santo. Maria estava lá em Pentecostes com os apóstolos, muitas vezes chamada de esposa do Espírito Santo, no sentido que ela se engravida por obra do Espírito Santo. Irmãos, vamos sentar com Maria no cenáculo, e para sentar com Maria no cenáculo, precisamos dar a Maria o lugar que é dela. Talvez para muitos de vocês que são filhos dessa paróquia consagrada a Maria, vocês sabem muito de Maria, mas nós vivemos num mundo que às vezes a gente percebe que é necessário reafirmar aquilo que nós acreditamos, a nossa fé católica, para que ninguém roube de nós aquilo que nós cremos, que nós aprendemos do catecismo, aprendemos da igreja. Eu sempre digo assim que existe vários, mas 3 pontos que nos destacam e mostram que somos católicos. Primeiro, a nossa fé no Papa, sucessor de Pedro. Nós somos a única igreja que tem um Papa. Então, se eu sou católico, eu tenho a fé no papado. Segundo ponto, a presença de Jesus na Eucaristia. Nós somos, desde o começo do cristianismo, o povo da igreja que crê que Jesus está presente ali no Santíssimo Sacramento do altar. Isso nos faz ser católico. E o terceiro ponto é a nossa fé em Nossa Senhora. Então, crer no Papa, na Eucaristia e na Virgem Maria mostra a nossa catolicidade. Se algum de nós não acreditamos num desses 3 pontos, nós somos hereges, não somos católicos, estamos negando alguma verdade da fé católica. Heresia, quando você nega uma ou algumas verdades, então é um herege. Apóstata é aquele que nega toda a verdade católica, nega o seu batismo, então ele cometeu apostasia. Heresia nega uma ou algumas, apostasia nega toda a fé, é um apóstata. Então nós, como católicos, temos que crer em Jesus, na Eucaristia, no Papa e na Virgem Santíssima. Irmãos, Deus, Ele tem 2 grandes tesouros. Deus, Ele tem 2 grandes tesouros. E quais são esses 2 grandes tesouros? Primeiro é seu Filho, nosso Senhor, é a segunda pessoa da Trindade, Jesus encarnado. É o grande tesouro do Pai, aquele que estava lá no seio da Santíssima Trindade, e Ele vai renunciar esta condição. São Paulo fala que Ele despojou-se de sua condição, mesmo sendo Deus, e veio habitar entre nós. Então Jesus é o grande tesouro do Pai. E o segundo grande tesouro do Pai é a sua maior e mais perfeita criação, Maria. Maria é a mais perfeita criação que o Pai fez. Algumas pessoas têm dificuldade de ter devoção a Nossa Senhora, porque acham que amar muito Nossa Senhora estaria tirando a glória de Jesus Cristo. Olha, irmãos, você não vai amar Nossa Senhora mais do que Jesus Cristo a ama, nem aqui na terra e nem no céu. Você, por mais que você ame a Virgem Maria, você não vai amar mais que Jesus a ama. Então não tenham medo de amar Maria, achando que isso tira a glória de nosso Senhor. Pelo contrário, Maria sempre nos leva a nosso Senhor, sempre aponta Jesus Cristo. As pessoas olham, às vezes têm dificuldade de ver quem Maria é, porque elas olham a criação de Deus daqui de baixo.
Então vamos contemplar a criação do Pai, olhar daqui de baixo da terra. Então eu vejo todas as criaturas, Maria está inclusa nessas criaturas, vejo o cosmo, o universo, posso contemplar, transcender a minha mente e contemplar o céu no sentido dos seres invisíveis que são os anjos. Hoje é dia do anjo da guarda, Então os anjos, querubins, serafins, potestades, dominações, virtudes, são todas as classes, as 9 classes angélicas. E aí algumas pessoas têm dificuldade a enxergar que Maria é a maior criatura, a mais perfeita, mais do que os anjos, porque elas olham aqui de baixo. E quando nós olhamos daqui de baixo, a gente vai dar de topa no final com quem? Com a Santíssima Trindade. E a Santíssima Trindade ofusca toda a criação, porque Deus é Deus. Ainda que você contemple a mais bela criatura, o mais belo anjo, arcanjo, dominações, potestades, você vai se deparar com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo é Deus, e toda a criação se apaga diante da Santíssima Trindade. Mas vamos olhar para a criação a partir dos olhos do Pai, dos olhos de Deus. Ele contemplando tudo que Ele fez, vê os animais, os planetas, esse universo, vê a raça humana, vê os anjos, Ele está contemplando tudo, os arcanjos. E aí de repente Deus para numa criatura que brilha e que é mais perfeita do que todas. Esta criatura é Maria, e nenhuma outra criatura ofusca Maria, porque ela é a mais perfeita que Deus fez. Quando nós olhamos daqui de baixo para cima, a Santíssima Trindade ofusca todas as criaturas. Quando Deus olha, nenhuma outra consegue ser mais perfeita do que a Santíssima Virgem. E nós temos que ter esse olhar da fé, da revelação divina para Maria, para darmos a Maria o lugar que é dela. A igreja tem alguns dogmas marianos que são verdades, dogmas são verdades de fé que nós cremos, vocês conhecem. Vamos recapitular esses dogmas. Primeiro dogma mariano, vamos começar lá do início da criação de Nossa Senhora. Primeiro dogma mariano: Maria é Imaculada Conceição. O que significa Imaculada Conceição? Estou contando os dogmas para falar, para vocês verem quanto ela é perfeita e maior do que qualquer outra criação visível e invisível. O que é a Imaculada Conceição? Que Maria, quando foi concebida no ventre de sua mãe Santana, Deus preservou Maria da mancha do pecado original. Nós não fomos preservados. É como uma doença espiritual, passada de pai para filho. Todos os nossos filhos nascem manchados, herdeiros de Adão e Eva, manchados com o pecado original. Maria, em vista de Jesus Cristo, porque ela foi criada, escolhida para ser a mãe de Jesus Cristo, segunda pessoa da Trindade, Deus encarnado no nosso meio. Em vista de Jesus, não era possível que sua mãe tivesse a mancha do pecado. Então Deus vai a preservar. Irmão, se você pensa assim, mas tá bom, ela é privilegiada e Deus a preservou da mancha do pecado original. Todos nós que nascemos herdeiros de Adão, desta mancha, e Maria foi preservada. Mas parece estranho, Parece até que ela nem é da nossa raça. Ela é da nossa raça, da raça humana, criada ser humano, Pensem assim: Deus, Ele está recapitulando a história, fazendo aquilo que Ele já tinha feito.
Por que Deus não poderia criar alguém imaculada, a mãe do seu filho, segunda pessoa da Trindade, se ele já tinha feito isto antes? E quando ele fez isto antes, que ele criou alguém imaculada? Eva. Antes do pecado original, ela era imaculada. Adão, antes do pecado original, ele era imaculado. A mácula, a mancha, vem depois do pecado. Então aquilo que Deus fez é perfeito. Ele fez o ser humano perfeito. E se ele já fez isso na história da criação, ele não teria poder de fazer novamente? Para o seu filho vir ao mundo? Sim, teria, tem, e convém que ele faça. Tem uma explicação do beato João Scoto, que ele diz assim, defendendo a Imaculada Conceição. Vamos ver se eu me lembro da explicação dele, né? Ele fala assim: Jesus Cristo é um Redentor perfeitíssimo? Sim, é. Mas para Jesus Cristo ser um Redentor perfeitíssimo, a sua redenção não poderia ser apenas perdoar pecados. Não poderia ser apenas isso, perdoar pecados. Se a sua redenção é perfeita, ela teria que ter força, poder de criar uma criatura que não nascesse com a mancha do pecado. Senão, a redenção dele seria imperfeita. Ele só pode perdoar, mas ele não pode criar alguém como ele fez antes com Eva. Mas como a redenção dele é perfeitíssima e para Deus não tem tempo, então é em vista daquilo que Jesus ia passar, em vista de Jesus Cristo, pelos méritos da redenção de Jesus, Deus já aplicou em Maria a redenção perfeitíssima, permitindo que ela fosse concebida sem o pecado, sem a mancha do pecado. Ele só é Redentor perfeitíssimo, diz esse beato da igreja, porque a sua redenção não só perdoa, no nosso caso é perdoa, né? Somos perdoados, mas no caso de Maria, a sua redenção tem poder de criar alguém sem a mancha, sem o pecado. Então Maria é Imaculada Conceição, né? Aí a gente já vê, se os anjos são espíritos puros, Maria é a criatura pura. Além desse dogma da igreja de Maria, nós temos o outro dogma que diz que Maria, a virgindade perpétua de Maria. Olha, irmãos, nós católicos, nós cremos que Maria é virgem antes do parto, durante o parto e depois do parto. Como, padre? Por milagre de Deus. Maria é virgem antes, durante e depois do parto. Ela não perde a sua virgindade. Não deixem colocar minhoca na cabeça de vocês. Maria teve mais filhos, que não sei o quê, que ela perdeu a virgindade nem se for no parto. Não é a fé que os católicos, que os cristãos têm desde o início da igreja. Maria sempre e perpetuamente é virgem. O outro dogma de Maria é o Theotokos. Maria é mãe de Deus. Algumas pessoas não católicas têm a dificuldade de entender que Maria é mãe de Deus, porque eles acham assim: Maria é mãe de Jesus encarnado, porque Jesus, antes de vir ao mundo, ele estava no seio da Trindade, ele é Deus com o Pai e o Espírito Santo. Então Jesus sempre existiu, ele tem igual honra, igual poder, igual majestade, o Pai e o Espírito Santo. Ele é Deus com o Pai e o Espírito Santo. E algumas pessoas pensam assim: bom, teve um momento que ele veio aqui na nossa história e assumiu a carne humana. O Pai criou a partir de Maria uma carne para Jesus Cristo. Então, nós católicos sabemos e falamos que Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus.
Mas porque ele já existia antes, e ele é Deus, as pessoas falam assim, ela não pode ser mãe de Deus, porque se foi ele com o Pai e o Espírito Santo que a criou, como a criatura pode ser mãe do Criador? Mas as pessoas não entendem uma coisa. Quando a igreja diz que Maria é a mãe de Deus, a igreja está afirmando o que ela acredita sobre Jesus. Que Jesus, ao assumir a carne humana, ele se torna verdadeiramente homem, mas não deixa de ser verdadeiramente Deus. Ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Quando Jesus, sua divindade, vem ali naquela carne sendo gerada no ventre de Maria, o trono dele lá, vamos dizer assim, na Santíssima Trindade, está vazio. Está só o Pai e o Espírito Santo lá. Ele está aqui, ele veio para cá. E aí quando nasce de Maria, quando lá no parto, Maria dá à luz a Jesus Cristo, o que nasce dela é homem e Deus. O trono lá está vazio, ele está aqui. É homem e Deus. Verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Não nasce só homem, ou não nasce só Deus. Nasce Jesus por inteiro. Maria dá à luz Jesus por inteiro. Ela não é mãe de Deus no sentido que ela criou Deus. Ela é mãe de Deus no sentido que Deus escolheu assumir a carne humana e nascer através dela. E quando ela dá à luz, nasce Jesus, homem e Deus. Nesse sentido, Maria é mãe de Deus. Ou não é? É, porque nasceu dela. Não no sentido que ela criou Deus, foi criada é a carne humana, mas no sentido que ela deu à luz. O trono lá está vazio, ele está aqui no ventre dela, na barriga dela. Deus que assume a carne humana está na barriga dela. E quando ela sofre as dores de parto, tem contração e dá à luz, o que nasce dela é homem e Deus. Então Maria é Theotokos, Maria é mãe de Deus. Nós estamos dando um lugar especial para Maria nesse cenáculo, nesse cenáculo aqui na missa também, imaculada, pura. Os anjos são puros, ela é a criatura aqui desse mundo, pura. Ela é virgem, antes, durante e depois do parto. E ela é mãe de Deus. E ninguém vai tirar essa glória dela. Maria é mãe de Deus. Irmãos, o último dogma mariano é a Assunção da Virgem Maria. Maria que foi levada de corpo e alma ao céu. Maria que Deus não permite experimentar a corrupção da morte. Não permite que o seu corpo se decomponha. O que acontece com Maria na Assunção é aquilo que acontecerá conosco no dia final, na segunda vinda de Jesus, quando os mortos ressuscitarão. Em Maria já foi antecipado este acontecimento do final do mundo, do final dos tempos, na segunda vinda de Jesus. Aquilo que vai acontecer conosco, com a raça humana, já aconteceu com Nossa Senhora. Se ela teve todos esses privilégios, também tem esse. Existe uma discussão assim, Maria morreu ou não morreu? Lá na minha igreja tem um quadro da dormição de Nossa Senhora, Lá no Oriente, eles falam que Maria teria morrido nesse sentido de ter passado por essa dormição, Mas lá no quadro mostra Maria deitada na cama, no túmulo, os apóstolos em volta, Jesus do lado dela, pegando a alma dela, e ao mesmo tempo lá em cima aparece Maria de corpo e alma já no céu. Então Maria, na dormição, o Senhor não permite
que ela experimente a corrupção da morte. Alguns falam assim: mas padre, se até Jesus morreu, por que que Maria não ia morrer? Mas eu não estou dizendo que a igreja não fala se morreu ou não morreu. Ela não diz isso. Fala que daqui da terra ela saiu de corpo e alma para o céu. É isso que a igreja fala. Esse beato, John Scott, ele fala uma coisa assim muito bonita, né? Ele diz assim: vamos supor que Maria morreu para imitar perfeitamente o seu filho, que também morreu. Maria não morreu por causa do preço do pecado, porque ela não tem pecado. Assim como Jesus não morreu por ter pecado. São Paulo vai dizer que o preço do pecado, o salário do pecado é a morte. Então Jesus não tem pecado, não deveria morrer, mas ele escolhe morrer, né? Ele vai dizer: ninguém pode tirar a minha vida, eu tenho o poder de entregá-la e de recebê-la de volta, de tomá-la de volta. Eu dou a minha vida e posso tomá-la de volta, né? Então Jesus não morreu por causa de pecado dele, porque ele não tem. Ele morreu por causa do pecado meu e seu, da humanidade. E se Maria não tem pecado e morreu para depois ser assunta ao céu, do que ela morreu então? Aí o John Scott, esse beato da igreja, lá do ano 1300 mais ou menos, ele vai dizer uma coisa muito bonita. Ele diz assim, ele cita o livro dos Cânticos, que fala assim lá no livro: pode-se morrer de amor? Sim, pode. Maria morreu de amor, porque a missão dela aqui na terra era agora, depois que Jesus foi para o céu, o Espírito Santo veio sobre os apóstolos e a igreja foi fundada. A missão dela aqui na terra agora era, como foi a sua vida toda, desde que se engravidou de Jesus, e agora ela se inflama cada vez mais. A missão dela é amar e amar o seu filho. E ela morre de amor pelo seu filho. Quando eu falo morre de amor, não é no sentido figurado, né? Morrer mesmo, de tanto que ama. Causa, se a gente pudesse escrever como que chama? O testado de óbito, né? De Maria, né? Causa da morte, morreu de amor pelo seu filho. Ela morre, mas Deus não deixa o seu corpo aqui. Ele é transformado, ressuscitado e elevado de corpo e alma ao céu. Esta senhora do Rosário, padroeira desta paróquia, né, é esta mulher, onde eu mostrei rapidamente, é claro, aquilo que a igreja acredita sobre ela. Ela é tudo isto. Por isso, ela é o grande tesouro do Pai. Jesus e Maria, né? E só para não deixar ele de fora, São José, olha que bonito, né? Os dois grandes tesouros de Maria, de Deus, é Jesus e Maria. Deus precisa cuidar desses dois grandes tesouros, a segunda pessoa da Trindade e a mais alta criatura. É como se Deus... não é, né? Mas vamos pensar assim, como se Deus pensasse assim: vou fazer a criatura mais perfeita que eu posso fazer. Ele fez, Maria. Esses dois grandes tesouros, ele precisa de alguém para cuidar deles. E ela entrega as duas preciosidades dele. O pai entrega para quem? Para José, o homem justo. São José é encarregado de cuidar daquilo que o pai tem de mais precioso. Olha o valor desse homem, o valor de São José, né? Deus chegar para você e falar: olha, para você eu vou te dar aquilo que é mais precioso, a minha maior criatura e a segunda pessoa da Trindade. Guarde, cuide, zele. É isso que Deus fez com José. Olha a importância de José. Pois bem, irmãos, amando esta mulher extraordinária, não por ela, ela sabe disso,
né? Ela mesma vai dizer que foi o Senhor que fez grandes coisas nela, né? Então, porque Deus a escolheu, ninguém vai tirar essa eleição. Então, amando esta mulher, tendo intimidade com ela, que é a nossa mãe, Jesus a deixou como mãe, nós nos santificamos, e o Espírito Santo, com certeza, vem nos dar esta piedade, o dom da piedade, esta piedade, né, que nos aproxima cada vez mais com temor diante de Deus, né? O dom da piedade, a definição do dom da piedade é mais ou menos, eu vi até um diácono lá da minha paróquia pregando sobre o dom da piedade. Ele dizia assim, você dar aquilo que é justo, né? A pessoa que tem piedade, o dom do Espírito Santo, é aquele que dá a Deus aquilo que deve ser dado a Deus, né? Então, tendo essa devoção com Maria, o Espírito Santo age em nós, porque ela atrai o Espírito Santo, e nós recebemos esta capacidade sobrenatural de dar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo aquilo que é justo, aquilo que é deles. Tudo, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.